Boa tarde. É uma alegria voltar de Juazeiro. Gosto mais de Juazeiro. Não só para as atividades acadêmicas, que são sempre intensas, mas também, e Cosme sabe ensinar muito bem, fazer a Rota do Vinho, né? Que é um lugar que é muito interessante aqui. Quero dizer da minha alegria de reencontrar o Washington, a Maria, Pisó. Já nos encontramos em muitos fronts, né? O front e a margem de 2003, nessa neve corajosa, capaz de entrar numa greve sozinha para enfrentar o carlismo. Então temos histórias de enfrentamentos, né? E isso que o Washington coloca tem tudo a ver com o que vimos enfrentando nos últimos anos aqui nessa universidade, nessa Bahia, no Brasil, enfim, no mundo contemporâneo. Eu, na verdade, tive pouco tempo, embora o Pisó e os organizadores tenham feito contato comigo muito dentro do tempo, né, preciso, acadêmico, mas a nossa vida corrida, né, enfim, só muito recentemente eu pude enfrentar o desafio do problema, né? Então, o meu trabalho aqui não diz de resultados, mas diz de um processo mesmo, de reflexão sobre os conceitos que Pisó e que os organizadores do evento colocaram. Então, eu traduzi Paralaxe como ilusões, né? Ilusões que diz da natureza humana, que diz do pensamento, né? Que, portanto, mais do que um problema teórico, é um problema de método, né? Como lidar com essa ilusão que pode ser ativa, que diz de nossa vontade, de nosso desejo, de nossas perspectivas, de ler, de olhar e de praticar o mundo, e que também diz da ilusão reativa, aquela que se quer como verdade, como controle, como o Washington coloca aqui, normatização, né, regulação. Então, um método para pensar isso precisa ser um método complexo. Não pode ser um método fundado no dicotômico, fundado na facilitação, fundado na preguiça mental. É tudo aquilo que fazemos no cotidiano, né, esse esforço, né, para enfrentar o simulacro, para enfrentar a reprodução, para enfrentar as facilitações que assumem os mais diferentes formatos de violência, né? Então, antes de ser um problema teórico, para mim é um problema metodológico. Então, essa é a primeira coisa. Na segunda coisa, eu procurei articular Paralaxe essas 4 ilusões, mas também levando em conta mais 3 conceitos. O conceito nessas ilusões implicada a 4 configurações, 4 conturbações, e o que isso tem a ver também com 4 posições de contextualização, ou para ter a ver com o evento, o conceito de educação, como é que você chama aqui? Contextualizada. Portanto, são 4 ilusões implicando 4 noções de contextualização para a educação. Foi assim que eu tentei fazer o desenho metodológico e para apresentar uma imagem para a gente debater. Então, o recorte que eu quero fazer, e que é uma homenagem também às nossas lutas, são tantas, mas eu queria recortar aquela de 2003, né? E de 2003 a 2014.
porque 500 anos de Brasil ter, digamos, eu concordo inteiramente com o Oz de que todo governo, mesmo de esquerda, entre aspas, ele é de direita, mas tem diferenças que fazem diferença. Eu não é a diferença que não faça. Eu queria destacar a diferença que faça diferença. Então, acho que todo e qualquer brasileiro que se preze tem que considerar de 2013 a 2014, né? Em termos de um desvio numa série histórica envolvendo a gestão pública, envolvendo... Aí ele tem razão em fazer brincadeira, de brincar comigo e dizer que eu gosto do Estado. Eu acho que o Estado pode ter uma função importante no enfrentamento ao capital, né? Depois eu vou entrar nesse detalhe. Eu acho que nem sempre o Estado pode ser desprezado completamente, porque a gente viu que ele pode haver uma forma de regulação que, claro, o ideal é que não haja Estado, mas também, antes dele, que não haja capital, né? Mas se é o capital, tem que ter Estado, de alguma maneira, para a gente poder fazer os furos, né, em certa medida. Então, os 13 anos que eu me refiro aqui são os 13 anos da gestão petista no plano nacional e na miríade de trabalhos, né, com tudo que a gente possa criticar. E eu chamo a primeira ilusão, a ilusão da reconciliação de classe. Essa é a primeira ilusão. E que não precisa aqui fazermos muitos esforços, né, intelectuais para a gente avaliar em que medida foi essa vontade de conciliar a classe, né, assim que todos nós acompanhamos o governo Fernando Henrique, a merda que foi, né, a privataria toda a violência, né, o Brasil estava insuportável ali, estava na beira da convulsão. O governo dos trabalhadores, depois de nossa luta com eles, bonitas lutas, né, conseguimos, enfim, em certa medida, tomar o poder. E eu até admirava o fato de tomou o poder e se apropriou do modelo tucano. Eu me lembro, eu estava na França na época e era legal você ver os caras, os paradoxais, o paradoxo. Porra, o cara entrou na máquina, porque não tem como fazer nada se não for com essa máquina. E todos admirávamos, né, o gesto político, se apropriar da máquina e aí ir furando. Bolsa Família, agricultura familiar, odiava quatro, todos nós sabemos. E eu destacaria a política cultural, né? E que significou o quê? Cultura não é bom negócio. Cultura é bem simbólico. Nós discordamos aqui, mas a discordância é extremamente saudável, é só para enriquecer mesmo. Então, por que bem simbólico? Todo e qualquer ser humano tem forma de vida, forma de pensamento, sensibilidade e afeto. Vamos afirmar isso. Então, e mais do que isso, é direito a ter acesso a bens universais. Quantas bibliotecas comunitárias, uns 3 ou 4, eu e o grupo de pesquisa em Lagoinhas, formamos na zona rural, na periferia, chegando à rodoviária, em qualquer supermercado e comprar Kafka, Stendhal, Dostoiévski por R$ 1,90, R$ 2,99 e tal, e levar 30, 50 livros e montar uma biblioteca. Hoje você não vê nada disso. Além disso, além de universalizar Platão, por exemplo, Aristóteles e preços populares, você também, o governo também investiu no direito aos modos de produção, ainda que modos de produção precários. Então você vê que na periferia do Brasil inteiro você tem ilhas de adição, modos de produção de fundo de quintal. E isso depois de 500 anos
e em poucos lugares do mundo. E trabalhando no furo, porque a gente sabia da dificuldade que era enfrentar quantos processos o próprio governo, né, e eles relatavam em vários debates que a gente fazia, a dificuldade que era a justiça cair em cima, o diabo a quatro. Então você tinha, então, um segundo, em relação à política cultural, você tem esse segundo eixo, que é o eixo de universalizar o universalizável, digamos assim, e criar também condições para se proliferar modos de produção alternativos, precários, na periferia do país. E um terceiro, que era essa produção, digamos, precária, ela tem condições de gerar riqueza simbólica e renda, investindo também num mercado alternativo, solidário e tal. Olha só, tudo isso aí tem a ver com a ilusão que eu chamei de conciliação de classe. E, nesse sentido, como é que a gente pensa? Isso é uma configuração, portanto, e onde é que está a conturbação, que é o conceito da paralaxe aqui do nosso. A conturbação está no limite. O limite é qual? Não. Para que a galera ler Kafka e escrever seus textos, seus contos, suas crônicas? Enfim, tudo isso que nós conhecemos e que está aqui Lula e muito genialmente, um monte de série de petistas comprometidos tem uma didática para isso. E qual foi o limite? O limite era como fazer política pública, é uma pergunta, como fazer política pública sem dinheiro? Porque o dinheiro tinha um limite. Nós lutamos para cadê os 2% da União, 1,5% do Estado, 1% do município para ter o fundo a fundo da cultura? Estava pagando os juros da dívida. 40%, quase 50% é para pagar os juros da dívida. E o governo da conciliação de classe não fez auditoria da dívida pública. Eu não estou falando de revolução, que é a segunda ilusão que eu vou falar, mas cadê a auditoria da dívida pública? Como, por exemplo, o Equador fez, como a Bolívia fez, não teve coragem de fazer. Então, e o que seria uma educação contextualizada? A educação contextualizada aqui, Juazeiro dá um banho, mostra como é, funciona. Dessa perspectiva que a gente poderia articular numa primeira imagem que tem a ver com esse compromisso, com esse envolvimento, com esse empenho de um trabalho de conciliação de classe. Certo? Porque o Brasil, nós sabemos como foi Canudos, né? Como é fazer o enfrentamento sem armas, o Brasil sem armas, as armas funcionam para outra coisa, como é que botar o povo numa guerra civil? Então, na verdade, a sensibilidade intelectual está atenta para isso. Então, vamos distribuir a agricultura familiar, fazer isso. Mas o que os caras fizeram? Qual foi o limite? Na hora que o governo, que foi furando, é preciso reconhecer que o governo foi furando. O governo era agitador, o Estado fazia o papel de agitação social, todo mundo foi para a rua, todo mundo foi para os fóruns locais, estaduais, federais fazerem um debate sobre política pública. Todo mundo aqui no território pensou uma forma de comunicação diferente, forma de todos aqueles segmentos de cultura, todo mundo fez, deu proposta, etc, etc. Mas por que emperrou? Emperrou porque não tinha dinheiro para fazer, não tinha como fazer política pública pagando juros de dívida. Chegou no limite. Então, é isso. Então, a primeira imagem é essa. A segunda imagem é: existe uma galera mais radical no Brasil que pensa uma segunda ilusão, que é a ilusão da Revolução Brasileira. Nem é a Revolução dos Trabalhadores, que eu colocaria como uma terceira ilusão, mas a Revolução Brasileira, e a gente tem várias figuras pensando assim, por exemplo, você pode ter o PCO, por exemplo, que eu acho legal o que o PCO pensa, né?
você tem o Nildo Ouriques e uma série de outros marxistas que pensam, quer dizer, você não pode fazer revolução, você não pode fazer esse país avançar com conciliação de classe. Não tem como. O Nildo Ouriques chama de P-tucano. PT tucano. 5 minutos. Então, mais 3 imagens. Então, o P-tucano chegou no limite. A Revolução Brasileira significa o quê? Se apropriar dos juros, fazer a discussão sobre a superexploração do trabalho, fazer com que, organizar com que a classe trabalhadora, junto com os burgueses que têm o projeto nacional, organizem-se contra a expoliação imperialista. Existe todo um trabalho assim, existe uma teoria assim, existe uma galera que está fazendo isso. Mas qual é o limite aí? Né? A primeira ilusão não deu conta, mas agora é preciso fazer um rompimento, é preciso se organizar. Isso vai implicar o quê? Implica uma configuração, existe uma teoria para isso, existe uma configuração nesse sentido que, sem se apropriar da riqueza, sem combater a superexploração do trabalho, sem fazer auditoria da dívida pública, sem pensar o Brasil como um projeto nacional mais arrojado, você não vai ter uma educação comprometida com o pensamento do país. Você não vai ter, porque até as nossas patentes, elas vão virar crimes. As patentes são feitas, a gente produz e manda para cá, para as revistas internacionais, e os americanos patenteiam. Então, não tem. Se você é criativo, você é criminoso, por essa lógica. A terceira é da Revolução Internacional, que também tem no Brasil muita gente organizada, com o mundo todo. Para além dos bolivarianos, etc. No Brasil tem. Essa galera coçou o PT o tempo inteiro, de ponta a ponta, ao longo dos últimos 3 anos, ou menos desde os anos 60 para cá. Que tem também. Qual seria a educação aí? A educação também tem que ser outra. A contextualização para uma revolução é outra coisa. Não pode ser a da conciliação de classe, não pode ser essa outra da Revolução Brasileira. Ela é internacional, e o Brasil está super articulado também. E a quarta ilusão, que essa é mais grave, é que o Walsh falou, é que o fascismo e o neoliberalismo acham que é possível controlar esses 3 grupos. E que é impossível. Absolutamente impossível. E a educação, o que seria uma educação contextualizada nos moldes dessa quarta ilusão? É o fim. É aquilo que o Walsh falou. É jogar o professor contra o aluno. É o professor ser um aplicador de testes. É a reprodução absoluta. E o Brasil já está vacinado contra isso. Nós já temos antídotos contra isso. Para finalizar, tem a ver com a paralaxe. Tem uma pergunta aliás, uma proposição que Gilles Deleuze coloca em relação ao livro Foucault, que ele escreveu sobre Foucault. Eles fazem a seguinte proposição: pensar não é inato nem adquirido. Pensar é um ato de resistência. Por quê? Porque há formas de... Um homem nasce com potência de pensar, mas essa potência ela pode ser atrofiada. Essa escola sem partilha é atrofiação, é atrofiamento, ou seja, então, atrofia do pensamento, ou seja, então o pensamento não é inato nem adquirido, o pensamento ele só existe se for resistência. Então é nesse sentido que eu queria colocar que a paralaxe ela é um conceito importante e eu procurei dar sinônimos para eles e montei um método. Acho que a questão é mais metodológica do que, antes de ser teórica, é metodológica. Bom, essa imagem que eu trago, eu espero escrever sobre isso para os anais ou para o livro, né? E estamos aí para o debate.